Olá, agora nós vamos para o tema 2 dessa nossa disciplina Tratamento de Esgoto. Como eu disse, nesse segundo tema aqui, nós vamos dar ainda uma abordagem geral sobre a questão do tratamento de esgoto, ainda uma visão geral da importância do tratamento das águas residuais. E para entender, para compreender essa importância, nós vamos inicialmente discutir a questão da escassez de água. Eu gostaria de começar essa discussão sobre a escassez de água fazendo alguns questionamentos. Será que realmente há escassez de água? Mas para isso a gente tem que entender a água como sendo um recurso natural. No passado, a água era tida tal como é ainda hoje o ar. Ou seja, o ar nós temos a percepção que é inesgotável. É um recurso natural ilimitado. No entanto, a água, mesmo nas diferentes países, nas diferentes populações, das diferentes características sociais, a água já se tornou, já é percebida como um recurso natural limitado, ou seja, ele tem uma finitude. Uma questão que ainda é questionado, que muito mesmo na nossa sociedade, é se ela é um recurso natural renovável. Qual a percepção que nós temos e aprendemos na escola é que ele é realmente renovável, ou seja, a água que eu posso ver hoje é uma água que vai evaporar, que vai chover e vai cair na superfície do solo e abastecer os rios e aquíferos. Porém, tem uma parcela da água que, isso é uma discussão relativamente recente, ela é tida como não renovável. Por exemplo, principalmente aquela água dos aquíferos. Imagine, o aquífero ele tem uma capacidade, ele tem uma reposição da água que é retirada, que é removida. Se eu começo a explorá-lo numa vazão, numa quantidade de água retirada dele acima dessa capacidade de reposição, eu vou essa água vai chegar a um ponto que não existirá mais nesse aquífero. E há aquíferos que eles foram abastecidos desde da época dos dinossauros, quer dizer, são aquíferos muito antigos. E se nós continuarmos explorando com uma vazão acima da sua capacidade, ele vai ter uma finitude, ele vai ser limitado, não vai ser renovado. Então, hoje, esses pontos, mesmo básicos no tocante à água, são questionados. E há diversas pesquisas, tanto no Brasil como fora do país. Pessoas que pesquisam, pessoas que questionam e tentam abrir os olhos da nossa sociedade. Mas a água, isso é fundamental, é essencial para a sobrevivência humana. No seu dia a dia, mas também é essencial para atividades industriais, para as atividades agrícolas. Não existe uma atividade industrial que não demande água. Mesmo que pensemos, por exemplo, no nosso celular, há demanda de água no seu processo produtivo. Enfim, não haveria a vida como nós conhecemos hoje sem a presença de água. O fundamental no nosso planeta é justamente isso, é a presença de água. Tanto é que quando o ser humano hoje vai buscar vida fora do nosso planeta, muitas vezes eles tentam ligar isso à presença de água. Aí a gente vai encontrar talvez uma vida próxima a nossa. E a água é tão forte tão fundamental na nossa vida, tão fundamental no nosso corpo, cerca de 70%, 80% do nosso corpo é água. E ao mesmo tempo ela está presente no nosso dia a dia, quando tomamos banho, preparamos alimentos, e para aqueles que são religiosos, a água também está presente. Praticamente todas as religiões, independente da origem dela, em algum momento ela toca na questão da água. Por exemplo, aqui a gente vê uma imagem na Índia, onde a água é fundamental, principalmente a água do rio Ganges. Aqui na religião católica, a mesma coisa. O batismo é celebrado com a água. Então, ela está presente em diversas atividades que executamos. E agora a gente volta a fazer a questão. A água está escassa nesse nosso planeta? Se a gente observar
essa imagem aqui que eu obtive da NASA, a gente vê a superfície do planeta Terra tem uma grande cobertura de água. E aí eu fiz uma conta relativamente simples, né? Buscando na literatura, a gente tem por volta de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos de água no planeta. É algo praticamente inimaginável. Se a gente dividir pela população que nós temos hoje, em 2020, nós teríamos algo como 2,3 vezes 10 a 11ª litros por pessoa de água. Então, aí vem a questão, há escassez? Então, vamos continuar esse trabalho, vamos fazer essa discussão buscando essa resposta. Se essa percepção que nós temos justifica ou não, e por que ela se justifica. No entanto, daquele montante total de água, 2,5% é água doce, somente 2,5%. O restante é água salgada. E aí eu coloquei esse pedacinho de pizza aí referenciando essa água salgada. Aí eu dei um zoom nesses 2,5%. Desse total de 2,5%, se a gente julgar agora que esse 2,5% significa 100%, por volta de 0,4% dessa água é superficial. O restante é subterrânea, o restante está presente nas calotas. Ou seja, de toda a água doce, só 0,4% é superficial. E aí o que eu fiz? Trabalhei novamente com esse 0,4% sendo o todo, sendo 100%. Desse todo, apenas 16% está disponível nos corpos hídricos. O restante está na atmosfera, nos solos e nos pântanos. Ou seja, de certa forma, um pouquinho grosseira, nós temos 16% de 0,4% de 2,5%. Ou seja, é um valor aparentemente muito pequeno. Mas mesmo assim, se eu pegar aquele montante total de água que está disponível para cada pessoa no planeta, multiplicarmos por esses 2,5%, depois por 0,4%, depois por 16%, nós vamos ter que cada pessoa no planeta tem 368 mil litros de água disponível. Ou seja, é um valor ainda bastante grande. E justamente por isso a gente pode questionar se todo mundo tem essa quantidade de água, por que se fala tanto em escassez? Para a gente entender isso, a primeira questão é saber onde está a água. Então, no primeiro momento, a gente trabalhou. Eu tenho um montante total, mas só que uma pequena parcela disso é água doce e uma pequena parcela dela está presente nos corpos hídricos. A gente pode olhar agora onde estão esses corpos hídricos, onde está essa água. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o nosso continente, a América, no Atacama, nós temos a região mais seca, uma das regiões mais secas do mundo. E, ao mesmo tempo, nós temos a Amazônia, uma das regiões mais úmidas no mundo. Então, a água não está uniformemente disponível no planeta. Ela não está uniformemente distribuída no planeta. E aí nós temos que fazer algumas correlações. Onde estão as pessoas? Onde estão as pessoas e onde está a água? Em função disso, a gente consegue chegar em disponibilidade hídrica. Quantos litros, quantos metros cúbicos há de água numa dada região, ou numa dada cidade, ou para um dado país? E, em função disso, a gente pode pensar, eu tenho tanto de água, quanto dessa água é consumida por cada pessoa. E, trabalhando com essa questão de disponibilidade hídrica, há esse mapa aqui gerado pela FAO. Observem que há diversos países. Nós temos os tons mais de azul escuro, são países que têm maior disponibilidade de água por pessoa. Conforme ele vai para os tons mais laranjas, há menor disponibilidade de água. E, como era esperado, os países próximos aí, o deserto do Saara ou no norte da África, estão na situação mais crítica, como, por exemplo, a Arábia Saudita, Iêmen, Etiópia e outros países. Porém, a gente pode observar também que China e Índia também estão em situação bastante crítica, porque eles têm um montante razoável de água. No entanto, a população
é gigantesca. E nós temos que olhar que hoje nós temos por volta aí de 7 bilhões, mas o mundo tem potencial, e a discussão desses valores, de chegar por volta aí de 9 bilhões de pessoas. Além disso, nós temos que observar que essa população vai enriquecer. Por exemplo, a China, que tem 1,5 bilhão de pessoas residindo no país, boa parte dessa população tem ainda uma condição econômica baixa, não são pessoas tão enriquecidas, não estão na classe média ou na classe alta. A tendência é, paulatinamente, pessoas dessa classe baixa ocuparem a classe média. E qual é a consequência disso? Maior consumo de água. Então, nós temos que olhar não somente o valor bruto, 9 bilhões de pessoas, mas nós temos que observar também esse afluxo em classes sociais mais altas. A mesma coisa tem acontecido e vai acontecer com a África. Não há somente um aumento populacional, há o enriquecimento da população. Conforme aumenta a riqueza dessa população, maior o consumo de água. O mesmo tem se dado no Brasil. Se nós vamos num bairro de classe mais baixa, o consumo é menor. Se nós vamos na classe média ou na classe alta, o consumo tende a aumentar. E nós vamos ter ainda um outro agravante ao longo desse nosso futuro histórico. Há o aquecimento global. Então, muitas regiões podem sofrer uma tendência a uma maior escassez de água, ou seja, pode morar o mesmo tanto de pessoa, mas a disponibilidade de água vai ser inferior. Ou em outros casos pode ocorrer o oposto. Então, o futuro no que tange a água vai ser muito discutido, muito debatido. E por isso o tema tratamento de esgoto é tão importante. E o Brasil? A literatura, livros, revistas, enfim, há uma discussão de qual que é a parcela da água que está em nosso território. Mas é por volta aí de 16%, ou seja, 16% da água doce do mundo está aqui no nosso território. Isso nos deixa confortável? Nos deixa numa situação extremamente estratégica, e quanto a isso não tenhamos dúvida. A água, como eu disse, ela é fundamental para as atividades humanas, industrial, produção de alimentos. E o Brasil, de certo modo, está se tornando isso, ou já é, um grande produtor de alimento e para abastecer o mundo, para alimentar o mundo. E, além disso, o Brasil é um grande exportador de água. Quer dizer, se nós temos 16% da água doce do mundo, nós temos um potencial para nos tornarmos grandes exportadores de água, ou seja, engarrafar água e exportar para fora do país. Nessa questão, a nossa possibilidade não é tão grande. Porém, nós temos a possibilidade não de exportar água bruta, mas esse potencial que nós temos de termos água aqui dentro do nosso território. Por exemplo, aqui eu coloquei uma tabela com a água virtual. O que é isso? É toda a água demandada para a produção de uma dada cultura ou de um dado produto. Por exemplo, para produzir 1 quilo de batata, eu preciso de 133 litros de água. Não é que a batata, para produzir esse 1 quilo, essa batata vai sugar do solo 133 litros de água. Não. Parte desses 133 litros de água está envolvido com isso. Porém, aí a gente acrescenta o trator que arou a terra, as pessoas que estavam ali, enfim, tudo que foi envolvido para produzir esse 1 quilo de água. Então, para produzir 1 quilo de água, em todo esse entorno, há necessidade de 133 litros de água. Observem a soja. Para produzir 1 quilo de soja, nós precisamos de mais de 2 toneladas de água. Mais de 2,5 toneladas de água para produzir 1 quilo de arroz. Mais de 3,7 toneladas para produzir 1 quilo de carne de galinha. Ou 17 toneladas de água para produzir 1 quilo de carne de boi. Ou seja, não é que a gente precisa de 17 mil litros de água, não quer dizer que cada boi, 1 quilo de carne daquele boi foi necessário que ele se utilizasse de 17 metros cúbicos de água ao longo da vida dele. Não é isso.
é toda a água envolvida no processo, ou seja, é o quanto ele bebeu de água, é o quanto foi demandado de água naquele pasto, no transporte, no corte, no abate, enfim, em todo o processo produtivo da carne. E aí, nesse caso, se nós envolvermos tudo que foi demandado de água e dividindo pelo quanto é produzido de carne, nós precisamos de por volta de 17 mil litros de água, 17 metros cúbicos. Ferro, cana, enfim, cada item tem essa correlação. E aí eu coloquei com esse fundo cor de abóbora aquilo em que o Brasil tem grandes produções. Em alguns casos ele é o principal produtor e em outros ele está entre os primeiros. Então, soja, carne de galinha, carne de boi, ferro, cana. Ou seja, o Brasil é extremamente estratégico porque nós temos esse potencial, nós temos essa possibilidade de produzir soja, mas ao mesmo tempo nós temos condições de ceder a essa soja esse montante total de água. Ou seja, a China, mesmo que ela tenha solo, talvez ela não tenha água suficiente para produzir a soja. A Europa, mesmo que ela tenha soja, pessoas, ela não vai ter água suficiente para produzir o tanto de carne de boi que ela precisa. A mesma coisa em muitos outros países no que tange ao biocombustível. Será que todos os países têm sol e água para produzir cana e o combustível que é necessário? Então, eu até deixo aqui essa página, Water Footprint, que é possível fazer o cálculo de quanto há essas estimativas de cada um dos produtos que nós, por exemplo, quanto a demanda de água produzir uma calça, uma camisa, um chapéu, e a gente consegue fazer o cálculo da nossa pegada hídrica, quer dizer, no nosso dia a dia, quanto nós demandamos de água. No caso, água virtual. E aí, trabalhando com essa questão da água e a produção de carne, como eu disse, é por volta aí de 17 toneladas para produzir 1 quilo de carne. Então, a gente pode imaginar num simples churrasco que nós vamos ter batatinha, carne, frango, pão. A gente pode calcular a nossa pegada hídrica desse churrasco. Quanto foi demandado de água para que a gente pudesse se alimentar daquele churrasco. E é importante também a gente começar a trabalhar com essas outras questões. Observem aqui que o mundo, desde 1960 até esse dado aqui de 2010, tem aumentado muito o consumo de carne. Observem a China, como tem aumentado, a Ásia, a África e a América também, América Latina. E qual que é a consequência disso? Principalmente da China. Aumenta a riqueza da população tem aumentado, boa parte da população tem migrado para a classe média, ampliado o consumo de carne, ou seja, ampliado essa demanda por carne e, consequentemente, que seja produzida essa carne. Ou seja, eles precisam de locais que possam produzir essa carne. E o Brasil toma cada vez mais importante nisso, porque nós temos sol, temos terra e temos água. Observem a Europa, que se estabilizou a partir de 1990. Muitos países têm essa característica. Por que a Europa se estabilizou? Em grande medida, em função da população, se estabilizou também, está tendendo a se estabilizar na Europa, mas também porque há uma certa preocupação ambiental. Conforme nós vamos ver um pouquinho mais à frente, produzir a carne gera um impacto ambiental bastante significativo, principalmente na questão do nitrogênio. Ou seja, se você consumir menos carne, você está gerando um menor impacto, não somente na questão do consumo de água, mas também na questão do impacto que o nitrogênio ocasiona. Então, se a carne tem aumentado sua importância, se a água é importante para produzir carne e outros compostos e outros produtos, quer dizer que há uma importância da água. Ou seja, se a água é importante, se eu exporto água
via carne, via batata, via diversos produtos, de certo modo a gente pode pensar num mercado da água. Como é esse mercado da água no mundo? Aqui, do mesmo modo, eu tirei desse site. Observem que o Brasil tem uma seta bastante grossa, ou seja, nós somos grandes exportadores de água virtual, dessa água embutida na produção de um produto, assim como Estados Unidos, Argentina, e os grandes consumidores acabam sendo, em grande medida, Europa, mas também China e outros países. Aqui a relação foi buscar a Europa dentro desse mercado. Então, observem que o afluxo de água virtual para a Europa é bastante significativo. A gente poderia fazer a mesma coisa com China e com outros países. Mas por que eu queria mostrar esse mapa? O grande exportador de água virtual para a Europa é justamente o Brasil. E ele se torna extremamente importante nesse ponto. Então, se há um mercado de água virtual, há interesses. Se há interesses, há conflitos. Essa notícia eu tirei do Cotidiano, da Folha de São Paulo, e observem que conflitos por água batem recorde. Isso está envolvendo por volta aí de mais de 300 mil pessoas, isso em 2018. E se a gente tem aumento da escassez, a tendência é que esses conflitos possam aumentar. Aqui é uma outra notícia do Estado de São Paulo, mais uma vez reforçando essa questão, a água, sua importância e o mercado. Observem todos esses países em vermelho, em algum momento houve algum problema relacionado à água. E aqui o jornal dá um destaque quanto a Israel, as colinas de Golã, que a gente sempre ouve falar quando há algum conflito ali na região, envolvendo Israel e outros países. Por que as colinas de Golã são tão importantes? Porque ali está presente a água. Ali estão localizados aquíferos, ou seja, há interesses por trás. Muitas vezes, talvez esses interesses não sejam tão expostos conforme a gente vê nas notícias. Talvez, no fundo, a grande discussão seja justamente essa, a água. Imagine como essa região da Síria, Jordânia, Israel, Líbano, Egito, há muitas pessoas morando aí, e há muito pouca água, ou seja, é estratégico você ter controle dessa água. E aqui é uma imagem que eu sempre gosto de mostrar. É o Rio Jordão. O Rio Jordão é o principal que corta aqui toda essa região. E é chamado de rio. Talvez aqui para nós brasileiros, essa vazão de água talvez não caracterize na nossa mente um rio. Parece mais um ribeirão, um riacho um pouquinho mais volumoso, mas é o Rio Jordão. Então, se há muitas pessoas em Israel, em toda aquela região, há pouca água, então eles têm que fazer uso de forma intensa dessa pouca água que está disponível. E Israel produz alimento. Se ele fosse trabalhar com a ideia de produzir alimento somente com a água disponível no Rio Jordão, talvez isso não fosse possível. Mas ele precisa ter essa segurança alimentar para a população. Então precisa buscar fontes de água. E uma fonte importante de água para irrigar as culturas agrícolas em Israel é justamente o esgoto. O esgoto não bruto, é importante que se tenha em mente isso. É o esgoto tratado até um ponto que permita fazer essa aplicação no solo, nessa cultura agrícola de forma segura, sem que o agricultor tenha problema sanitário, contraia alguma doença, sem que a população que vai consumir esse alimento contraia a doença. Tudo feito de forma segura. Isso é um reuso agrícola. E o Brasil nessa questão? Ainda trabalhando com esse ponto da distribuição, dando um zoom aqui no nosso território, no nosso país. É a mesma situação do mundo, em muitos locais, aliás, do mundo. Nós podemos ver que onde está presente aquele 16% da água doce do mundo que está no Brasil, 2/3 dela está no norte, na região norte. E onde está a população? Está no sudeste, no nordeste, onde 6 e 3% da água doce está presente.
E qual é o uso que nós damos a essa água? Aqui está uma distribuição que eu obtive junto ao site da ANA. Podemos ver que na área rural, onde a água é utilizada na irrigação, no rural, nas atividades humanas, no setor, na área rural, com os animais, é onde nós temos a maior parte do consumo. Uma pequena parcela, quer dizer, uma parcela, 1/4 da nossa água é utilizada nas cidades e 17% é industrial. Ou seja, o grosso da água, a maior parte do volume de água é utilizada na área rural. E como era utilizada? Em grande medida, esse e suas variantes é a forma que é utilizada no setor rural para fazer irrigação. Ou seja, é um lançamento de água na atmosfera e esperando que essa água atinja a cultura agrícola. Essa é uma forma muito comum aqui no Brasil. Qual que é a consequência disso? Imagine um dia de sol intenso fazendo essa irrigação desse modo. Boa parte, uma parte importante da água aplicada acaba indo para a atmosfera, ou seja, ela não cumpre a sua função de chegar até o solo e atingir a raiz e levar água para a planta. Talvez isso aqui fosse uma forma muito mais adequada. Talvez não a perfeita, mas seria muito mais adequada. Nós estamos aplicando a água próximo ao raizame da planta. Há formas diferenciadas, mais diretas ainda, que é o gotejamento, que vai aplicar exatamente o que a planta precisa. Observem essa forma de aplicação. Israel usa água de reuso, esgoto tratado, para fazer essa aplicação. Imagine aqui, isso aqui é um local aqui no Brasil. Por que não fazer a mesma coisa? Por que não, ao invés de aplicar água obtida de um corpo hídrico que poderia estar sendo destinada para ser potabilizada, dando segurança à população, para receber essa água potável, ao invés de usá-la para fazer esse tipo de irrigação, por que não utilizar o esgoto tratado? Sempre reforçando, esgoto tratado de forma adequada, segura, de tal modo que o trabalhador que circule aqui, de tal modo que a pessoa que vai consumir esse produto não tenha, ou o risco seja extremamente minimizado contra qualquer tipo de contaminação. Então, por que não água de reuso? Por que não esgoto tratado? E certamente isso assusta muitas pessoas ainda hoje, mesmo na nossa sociedade, mesmo nós que enfrentamos em muitos momentos a questão da escassez hídrica. Assusta fazer reuso, assusta falar uso do esgoto tratado. Porém, tem uma grande pergunta: será que nós não fazemos isso? A Unicamp está aqui instalada na região de Campinas, está instalada em Campinas, dentro da região metropolitana de Campinas. Na nossa região, temos aqui todos esses rios: Atibaia, Camanducaia, Curuguataí, Jaguari, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, enfim, todos eles estão cortando aqui as nossas cidades. Então, peguei aqui em verde, por exemplo, o rio Jaguari. Observem o seguinte: há 7,20 metros cúbicos por segundo de água disponível. 6,72 é captado. Aí tem lançamento e o salto. Eu gostaria de dar um destaque aqui num ponto importante. Observem que nós temos disponível, imagina uma caixa d'água com 7 litros, 7 metros cúbicos, mas nós fazemos uso de 6. É coerente. Mas observem aqui em vermelho. Observem o que está acontecendo. O rio Atibaia ele tem disponível 8,5 metros cúbicos por segundo de água. Porém, é captado desse rio 10,78 metros cúbicos por segundo. Aí vem uma pergunta: como é possível isso? Vamos imaginar essa referência como caixas d'água. Quer dizer, eu tenho uma caixa d'água de 8 metros cúbicos, mas os 10. Ou pensando na nossa casa, como se eu tivesse uma caixa d'água de 1.000 metros cúbicos, aliás, de 1 metro cúbico, e usasse 1,2 metro cúbico. Se tivesse 1.000 litros disponíveis para mim, mas usasse 1.200 litros. Como é possível isso? Aí vem a questão
Será que nós já não estamos fazendo reuso? Será que nós não estamos levando para nossas casas o esgoto tratado? Esse é o grande ponto. Imagine, o rio Atibaia ele nasce na cidade de Atibaia. Então, tem todo um percurso que ele vai fazendo até chegar, por exemplo, a Campinas, ou onde ele deságua e forma o rio Piracicaba. Ao longo desse percurso, diversas cidades captam a água, tratam essa água, potabilizam, distribuem para as cidades, transformam isso, nós transformamos essa água potável em esgoto dentro das nossas residências. Isso é encaminhado, em muitos casos, para a estação de tratamento de esgoto e, finalmente, isso volta para o rio Atibaia. Na cidade seguinte, vai acontecer a mesma coisa. Essa cidade ela vai coletar essa água que estava presente no rio Atibaia com essa mistura com esgoto que era tratado. O que ela vai fazer? Trata essa água, disponibiliza para a população, transforma em esgoto, isso chega numa estação e lança. E isso vai acontecendo ao longo de todas as cidades, todo esse percurso do rio Atibaia. Justificando essa questão, que nós captamos mais água do que aparentemente estaria disponível no próprio rio. Por que isso? Nós estamos fazendo reuso. Ou seja, quem é morador de Campinas, quem é morador das cidades que margeiam o rio Atibaia, enfim, qualquer outro rio, não imagine que a água era pura e cristalina sempre. Que está disponível no rio, ela é pura e cristalina, caída do céu. Não, ela já passou por uma cidade, já passou por uma estação de tratamento de esgoto, ou não passou, infelizmente. Ou seja, nós estamos fazendo reuso, já. Mas por que essa questão do fazer reuso, por que essa demanda, por que essa necessidade? Porque, de certo modo, nós estamos impactando a qualidade dos nossos rios. Esse é um grande ponto. Esse é um aspecto chave. Além de pensarmos qual que é a característica da água, se essa água é doce ou salgada, se ela está no corpo hídrico, está no mar, onde ela está, se ela está no Atacama, na Amazônia ou aqui em Campinas, a gente tem que começar a olhar também a qualidade dessa água, para daí fazer um cálculo adequado para avaliarmos quanto de água nós temos realmente disponível. E, conforme nós adensamos a população, conforme uma cidade é formada, há geração de resíduos sólidos, há geração de resíduos líquidos, ou seja, nós acabamos impactando o meio, impactando o ambiente de tal modo que ele não é capaz de suportar, está além da capacidade dele. Ou seja, nós vamos causar uma degradação ambiental. E, no caso, principalmente da água. Observem, por exemplo, o nosso grande exemplo aqui do país, que é São Paulo. São Paulo é cortado por dois rios, aliás, um conjunto maior de rios, mas os dois mais conhecidos, o rio Tietê e o rio Pinheiros. Quem passa por São Paulo, quem passa pela capital aqui do nosso estado, sabe a qualidade desses dois rios. Quer dizer, uma água absolutamente preta, escura e inviável para ser potabilizada. Importante, a tecnologia disponível que poderia tornar essa água potável, isso há. A engenharia já é capaz de fazer isso. Mas é viável economicamente fazer isso? Não. Hoje não é possível fazer isso. Essa foto não foi tirada de São Paulo, do país. Foi tirada de um local da China. Observem, há água disponível. Mas essa água está totalmente degradada aí por essa ocupação, por esse bloom algal. Quer dizer, há água disponível, mas essa água é inadequada ou para ser inviável ser potabilizada e inviável até mesmo para essa atividade que essa criança está fazendo, essa atividade de diversão. Lembre-se que a água não cumpre somente essa função de dessedentação, ou seja, de matar nossa sede. Ela tem diversas funções. Ela produz energia, ela é capaz de produzir energia, ela é capaz de causar uma diversão. Trazer diversão também. O mesmo está acontecendo aqui. Observe, esse morador de um país asiático, ele está garimpando material plástico dentro de um rio. Quer dizer, isso aí é um rio. Quer
Há água, mas essa água é inadequada para ser potabilizada. É inviável que seja potabilizada. Ou mesmo aqui. Observem que lá no começo desse vídeo eu expus que a água é importante para a nossa sociedade no aspecto religioso. Aqui é justamente isso que está acontecendo. Talvez a água aqui, talvez não, seguramente essa água é inadequada até mesmo para esse aspecto, a questão religiosa. Mas observem, vamos dar andamento aqui, observar um aspecto histórico. Essa aqui é uma imagem antiga, de 1954, desse rio Cuyahoga. A maioria de vocês vai pensar que esse rio está localizado na África ou aqui na América Latina, enfim, algum país pobre do mundo. No entanto, não é. Esse rio é localizado nos Estados Unidos. Ou seja, em 1954, essa pessoa que está fazendo essa avaliação da qualidade da água, vamos dizer assim, com a própria palma da mão. E aqui, nesse outro caso, aqui, observem que é o mesmo rio. Esse rio pegou fogo. Parece uma coisa absurda, né? Mas um rio pegar fogo. Mas por que ele pegou fogo? Porque aí nessa região havia e há muitas refinarias de petróleo, óleo sendo lançado de forma irregular. Mas em muitos casos, essa situação absurda, para nós hoje era absurda, para essa população não era. Era tida quase como um valor isso. Por quê? Porque era sinal de industrialização, sinal de riqueza, que essa cidade tinha indústrias e tinha muitos empregos relacionados a essa questão. Inclusive o Brasil, na década de 60, 70, durante o regime militar, ia para a Europa, nos grandes eventos internacionais, fazer uma divulgação, venham poluir nosso país. No entanto, hoje nós observamos isso estarrecidos. Tão estarrecidos que esse problema foi resolvido. Esse é o mesmo rio, naquele mesmo local. Então, observem a qualidade da água ali. Ou seja, mesmo um rio com aquela qualidade é possível ser transformado. Ou seja, mesmo o Tietê, mesmo Pinheiros, é possível de ser transformado, porque nossos valores mudaram. Então, quando a gente pensa nessa equação da escassez, a quantidade da água do planeta é finita, e é a mesma desde a época dos dinossauros ou antes dela. A distribuição da água também está fixa. Eu não vou conseguir transportar água da Amazônia para o deserto do Atacama ou água da Amazônia aqui para São Paulo. Mas nós podemos agir em dois aspectos. No uso da água, usá-la de forma racional, de forma mais inteligente. Se nós observarmos, cada produto que é feito hoje pelo ser humano consome muito menos água quando comparado ao passado. E um outro aspecto que nós vamos discutir dentro dessa disciplina é o referente à qualidade da água. Então vamos imaginar São Paulo, que tem aqueles dois rios em péssimas qualidades. Será que nós podemos melhorar a qualidade daqueles rios? Tornar viável que façamos uso dele para diversão, para passeio e também para retirar a água dele para ser potabilizada e distribuída para a população? Então, é isso que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Como melhorar a qualidade da água. E para isso a gente precisa tratar os esgotos, tratar nossas águas residuárias. E é isso que a gente vai discutir aqui. Aqui está a bibliografia base que eu usei nesse vídeo, nessa videoaula. Questões importantes. Nós temos a conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, que apresenta de forma muito bem feita como é a situação dos nossos corpos hídricos. Os planos de bacia aqui do Piracicaba, Capivari e do IBGE. Então, essa foi a nossa primeira videoaula no que tange a conteúdo. Aguardem as próximas. Até!